Oi, pessoal. Eu queria falar um pouquinho agora sobre contratos, sobre uma parte bem importante, que é no contrato de doação. Lá no contrato de doação, nós temos uma possibilidade que não acontece com outros tipos, no caso aí de contratos. Então, são poucos os contratos, para não dizer que a doação possa ser o único contrato, em que é possível que se faça uma revogação. Então vejam só o que acontece, a pessoa ela faz uma doação, o doador doa, portanto, um bem para o donatário e devido a algumas circunstâncias que o Código Civil prevê, é possível então que este doador solicite a juízo uma ação para revogar essa doação. Então, doador e donatário são as partes envolvidas tanto no contrato de doação quanto, portanto, na ação de revogação de doação. Quais seriam as situações? Quando que isso poderia acontecer? Bom, nós temos que a revogação de doação, ela pode ocorrer em dois casos que o artigo nosso 555, bem fácil de guardar, o artigo 555 nosso nos traz de quando que é possível de acontecer. Então, o primeiro caso nosso é quando nós tivermos uma circunstância de descumprimento de encargo. E o outro caso é quando o donatário ele é tido como sendo ingrato. Então, descumprimento de encargo ou então, no caso, uma ingratidão do donatário. Quando que é o descumprimento de encargo, não é? Então, nós temos, por exemplo, um contrato de doação e neste contrato há uma cláusula que fala ali que se por acaso o donatário, ao receber, ao aceitar, mais uma vez, uma doação, ele vai ter que cumprir, no caso, algum tipo de modo, algum tipo de encargo, uma doação chamada de doação, no caso, onerosa. Então, muito bem, o que ele deveria cumprir? Então, eu sempre gosto de trabalhar com exemplos, não é? Quem é meu aluno, quem já foi meu aluno sabe. Então, digamos que o doador fala o seguinte: eu estou lhe doando, portanto, uma casa na praia, mas eu quero que tu construas uma estátua em minha homenagem. Dá um prazo para que essa pessoa, donatário, construa essa estátua em homenagem, portanto, ao doador. Passado o prazo, o donatário não faz, portanto, não constrói essa estátua. E o que nós temos, então, de possibilidade é que, tendo um prazo, não cumprido o prazo, pode o doador, no outro dia, já ajuizar a sua ação de revogação de doação por descumprimento de encargo, ou seja, tentar, não é, através dessa ação, pegar essa casa de volta que já estava, portanto, em mãos do donatário. Então, essa é uma possibilidade. Vejam, eu friso se tem prazo, não é? Porque pode ser que não tenha prazo. Digamos que simplesmente no contrato é dito que o doador está doando a casa ao donatário e espera, portanto, que ele construa a tal da estátua conforme já contratado. Não tendo prazo, aí primeiro, antes de ajuizar essa ação de revogação de doação, o doador precisa notificar o donatário, tem que ter uma notificação, dando, portanto, um prazo razoável para que o donatário, no caso, construa a estátua. Passado o prazo razoável que foi dado, não tendo sido cumprido, aí sim o doador ajuiza a ação de revogação de doação por descumprimento de encargo, combinado? Muito bem, segunda possibilidade. A segunda possibilidade é quando o donatário ele é um baita de um ingrato, né? Aqui no Sul a gente fala muito baita. Então ele é um ingrato. O que seria, né? Quais seriam os casos de ingratidão do donatário? Também nós temos na lei artigo 557, artigo 558, tudo num bolinho ali, a partir do 555, que me fala, portanto, disso. Então vejam só, quando o donatário seria ingrato, nós temos uma lista de casos. Donatário mata ou tenta matar o doador, homicídio doloso, bem claro na lei. Ou então comete contra o doador uma ofensa física, não é? Então lesões corporais contra o doador. Crimes contra a honra, não é? Também donatário contra o doador. E o último caso, do inciso 4º, me fala que esse donatário hoje, podendo auxiliar o doador que fez doações no passado, mas que hoje está numa situação de vulnerabilidade financeira, digamos assim, donatário podendo ajudar, não ajuda. Então, também é uma outra possibilidade de doador que ele pode ajuizar a sua ação de revogação de doação. Aí, neste caso, por ingratidão do donatário. Sempre lembrando que se por acaso o donatário ele não ofendeu o doador, mas ofendeu, digamos, a mãe do doador, né? Tentou matar ou matou a mãe do doador, cometeu ofensa física, digamos, contra o filho dele. Aí também aqui nós temos uma circunstância que é possível ajuizamento da revogação de doação. Por quem? Pelo doador.
é uma ação, olhem só, já vai entrar nesse meu outro tópico, a ação é uma ação personalíssima, ação de revogação de doação. Então, quem vai ajuizar essa ação é doador contra donatário, sim? Se foi ajuizada esta ação, mas aí lá pelo meio o doador morreu, no meio do transcurso da ação foi ajuizada pelo doador, mas lá pelo meio o doador acabou morrendo, então os filhos poderão continuar, tudo bem. Agora, nós temos como exceção um único caso em que os herdeiros do doador poderão ajuizar a ação de revogação de doação. E isso acontece, vejam só, quando exatamente o donatário matou o doador. O doador foi morto, não perdoou o donatário por isso, poderia ter ficado um tempo doente no hospital, digamos, né? E depois morreu e poderia ter perdoado. Não, ele não perdoou, tá cheio de raiva, não quer nem saber do donatário e acabou falecendo devido a esse ato, esse crime do donatário contra o doador. Então, como consequência, esta é a exceção de quando que os herdeiros podem ajuizar a ação de revogação de doação, porque, por óbvio, o doador, no caso, não teria como ajuizar, já que ele foi morto pelo donatário. Tudo certo, pessoal? Algum pequeno vídeo aqui para que a gente consiga entender um pouquinho, portanto, do nosso contrato de doação, em especial a parte aí de revogação de doação, certo? Espero vocês para os próximos. Um beijo grande!